E vamos cantar em sequência o número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Oremos. Boníssimo Deus, nosso glorioso e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez para te adorar, para te exaltar, juntamente com o Senhor, o Santo Espírito do Senhor, ó Pai. Também adorarmos o seu Filho amado Jesus, nosso eterno Salvador, a Maria Santíssima, a nossa bondosa Mãe, e também a Santa e querida Vó Rosa, nosso glorioso Consolador, e ao Senhor Profeta Irmão Aldo, nossos agradecimentos, nossa exaltação, nosso louvor por tudo que o Senhor tem feito em prol desta igreja. Fez no passado, quando no corpo viveu, e está fazendo hoje. Até hoje continuará fazendo, temos essa certeza, até o final do juízo divino. Enquanto estivermos nesta terra aqui, ó Santo Irmão Aldo, o Senhor, juntamente com os demais santos dos céus, estarão conosco, a nos guiar, a nos proteger. E agora, Santo Irmão Aldo, entrego nas tuas poderosas e santas mãos todos os atos desta santa reunião, para que a mesma se torne para a honra e a glória e o louvor do seu santíssimo e glorioso nome, e também da nossa bendita e santa Vó Rosa, de Jesus de Maria Santíssima, pedindo este apoio espiritual, para que a reunião possa ser coroada de êxito, e nós possamos sair daqui bem abastecido com o seu poder, ó irmão Aldo, com as virtudes gloriosas do Espírito Santo do Pai. E sendo uma reunião de oração, logo mais, querido irmão Aldo, vamos falar com o Senhor, vamos expressar os nossos sentimentos, a nossa precisão, as nossas necessidades ao Senhor, a Santa Vó Rosa, a Jesus e ao Espírito Santo do Pai, porque estão conosco. Temos essa certeza absoluta que esse santos e poderosíssimo do nosso Pai vem estar não somente conosco, mas em outros lugares, tendo reunião neste momento, ou um pouco mais tarde, estas bênçãos gloriosas recaem sobre nós. Por isso, ó irmão Aldo, nossa sincera gratidão e o nosso sincero louvor a estes santos poderosos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.
Será salvo por Cristo Jesus.
Santo Espírito Consolador.
suas apresentações. Neste momento, irmãos, vamos meditar um pouquinho na mensagem que temos neste boletim para a reunião de oração, boletim este do dia 23 de abril deste ano, intitulada Virtudes e Dons do Primaz. Convido toda a igreja para juntos nós meditarmos. Como sucessor do Consolador da promessa de Jesus, o primaz Santo Irmão Aldo recebeu a participação em todas as virtudes e dons da Santa Avó Rosa, não só porque mereceu, mas também por ser de justiça, visto que para cumprir com o que havia prometido a ela, Santa Avó Rosa, necessário se fazia que ele tivesse a sabedoria e o poder espiritual perfeito e completo. A humildade, a fidelidade, a justiça, a coragem e o amor profundo e sincero sempre foram virtudes que faziam parte de sua personalidade. Igualmente possuidor de um cérebro perfeito, portanto, próprio para ser usado na execução dos dons completos do Espírito Consolador. O irmão Aldo chegou a possuir todo o poder espiritual da Santa Avó Rosa e de Jesus Nosso Senhor para o cumprimento do seu importante ministério. Na terra, nosso primaz tinha o dom perfeito de revelação, sendo o único a quem a Santa Avó Rosa se revelou e também foi dirigido diretamente por Deus. Este dom de revelação foi preciso e necessário para a obra da igreja, sendo que junto com as revelações, o irmão Aldo possuía o dom de conhecer o espírito das pessoas, que é o dom de discernir e exercer influência sobre as mesmas, sempre que isto se fazia necessário para a salvação de muitos ou para garantir o bom estado espiritual da igreja. Nosso primaz, quando estava em seu corpo físico e agora como santo do Senhor, exerce ainda mais o importante poder de libertar e curar, quando a pessoa realmente merece e quando é de justiça de Deus, dando saúde, amparo, alívio, consolo e proteção de grandes perigos, junto com a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima, para todos quantos neles confiam. Possuidor de perfeita sabedoria, deu e continua a dar grandes vitórias a esta igreja com a sua santa unção e bênção. E tem poder de inspirar os pastores no ensino de nossa doutrina. Isto, logicamente, aos que assim se esforçam para merecer. Através da execução de seus dons, o irmão Aldo é uma das provas evidentes de que a Santa Avó Rosa é viva, poderosa e é o consolador da promessa de Jesus, que a Igreja Apostólica é ungida, protegida e inspirada por Deus, o Pai, e por seu Santíssimo Espírito. Juntamente com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima, recebeu ele, irmão Aldo, o poder de comandar os anjos e santos, sempre que a operação do poder do céu se faz necessária para guardar e proteger alguém ou solucionar um problema iminente. Tendo tão alta responsabilidade e merecimento, recebeu de Deus o direito de julgar seu povo e perdoar os que assim arrependem sinceramente, visto que para poder curar e salvar, em muitos casos, precisa também perdoar. Todo este poder foi-lhe concedido ainda quando exercia seu ministério em seu corpo, por méritos próprios, e já subia em espírito ao trono de Deus o Pai, inclusive para levar nossas orações até a presença dele, Deus, intercedendo por nós para o nosso bem.
Jesus lhe concedeu poder e autoridade para poder cumprir perfeitamente sua grande missão de profeta. Nosso primaz, que hoje está nos céus, vem em espírito a esta terra atender às nossas orações. Ele as ouve e tem operado importantes milagres, dos quais temos provas através dos milhares de depoimentos de fé relatados e assinados pelos fiéis apostólicos, que testificam sobre as bênçãos e graças que tem alcançado através da fé depositada no poder do santo irmão Aldo. Esclarecemos que Deus, nosso Pai, sempre precisou do homem santo nesta terra. Por isso afirmamos que nosso primaz durante 44 anos foi usado por Deus, exercendo seu ministério à frente desta obra, desta Igreja Apostólica. Ao explicarmos que hoje nos céus é o grande vencedor, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Rosa, junto ao trono de Deus, estamos lhes ensinando o cumprimento da mais perfeita justiça divina, nestes tempos da regeneração. Jesus, nosso Senhor, em seus ensinos, disse: Eis que faço novas todas as coisas. Realmente, na obra apostólica desta igreja, tudo se repete, inclusive comparando-a com as lutas e vitórias da igreja apostólica primitiva, porém, com o grande poder e méritos da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com a cooperação eficientíssima da Virgem Maria Santíssima, Jesus pôde renovar todas as coisas, usando inclusive os dons do nosso primaz, revelando a ele tudo o que fosse necessário para tomar as medidas, com a autorização de nosso Deus, em favor desta igreja e até mesmo desta humanidade. Além de proporcionar constantes vitórias a este povo apostólico, o povo de Deus na terra nestes dias. Dissemos que, com o ministério da Santa Rosa como consolador e com o início do ministério do santo profeta Irmão Aldo aqui na terra, Deus, o Pai, unificou o seu poder, unindo em um só ministério e os seus santos profetas do passado, os santos apóstolos e aos anjos e santos de maior poder e glória, para, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, completarem o juízo divino sobre toda a humanidade, em favor dos bons e humildes, a fim de ajuntarem no rebanho apostólico os seus verdadeiros filhos fiéis e escolhidos, preparando esta Igreja Apostólica, o seu povo, para a grande vitória final do Reino dos Céus. E, na verdade, está escrito em um texto bíblico uma grande promessa do Pai para os tempos da regeneração, assim descrito: e Deus dará o galardão aos seus servos, os profetas. Nos dias do ministério terreno do Santo Irmão Aldo, vimos cumprir-se na promessa divina, conforme ele mesmo, o Irmão Aldo, muitas vezes nos informou, dizendo: constantemente os santos profetas do passado vinham, como vêm até hoje, em nossas reuniões de cultos na sede e nas congregações desta Igreja Apostólica, para abençoar, guardar e proteger o nosso povo. E também o nosso Santo Irmão Aldo sempre nos dizia que os santos profetas estavam com ele, cooperando na realização do seu ministério.
e chegou até mesmo a publicar em alguns dos nossos boletins internos oficiais que o profeta Daniel é o seu grande companheiro e o ajudou muito em suas funções de primaz e profeta. Também citou em outros boletins os nomes de diversos profetas que com ele cooperavam e nos fez compreender melhor qual é a missão dos profetas ao lado dele, irmão Aldo. Certa vez, o irmão Aldo afirmou e ensinou à igreja que em todas as nossas reuniões de culto estavam presentes a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Jesus nosso Senhor, para abençoar nosso povo. Por isso pediu que sempre participássemos das reuniões da Igreja Apostólica com respeito e reverência, pois estaríamos na presença destes santos. Naquela mesma ocasião, o irmão Aldo nos informou que, quando ele abençoava nosso povo na fila, na sede e nas congregações, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa se posicionavam junto a ele, uma de um lado e outra de outro, ajudando-o a abençoar o nosso povo apostólico. Assim sendo, não era necessário nossos irmãos contarem a ele seus problemas, pois ele, a Virgem Maria e a Santa Vó Rosa conhecem a necessidade de cada apostólico, e os que creem confiam e obedecem aos preceitos apostólicos merecem, por conseguinte, as bênçãos deles, e são por estes santos protegidos, abençoados e guardados. Meus queridos irmãos, aí está a linda mensagem sobre virtudes e os dons do nosso querido profeta, irmão Aldo. Veja, meus irmãos, quando o irmão Aldo subiu para os céus, ele deixou aqui, irmãos, exemplos magníficos e notórios, que era realmente um santo profeta de Deus. Não faltou para nós exemplos, irmãos, que ele deu a toda a sua igreja, durante esses 44 anos que ele a governou. Ele assim o fez, categoricamente ensinando toda a igreja sobre os dons que ele possuía. Mas, irmãos, a humildade era grande em seu coração, que ele nunca chegou para ninguém e disse: eu sou o profeta da igreja. Só depois que a Santa Vó Rosa deu ordens para ele, que ele passou a dizer. Por isso, meus queridos irmãos, temos que dar um valor muito grande a esse profeta de Deus, porque ele, levando a igreja com seus dons preciosos, e jamais ele, sem esses dons preciosos que possuía, ou possui até hoje, que ele não perdeu nenhum, ele poderia governar-nos como filhos de Deus, como igreja do reino dos céus. Porque, irmãos, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, ele é muito astuto e ele sabe como tentar uma pessoa. Jamais ele tentaria o irmão Aldo, porque sabia que jamais conseguiria alguma coisa ali. Porque era um profeta de Deus, dotado de todos os dons necessários para dirigir uma igreja na terra e ser, irmãos, aqui o revelador de toda a doutrina. Como ele fez muito bem. O que a Santa Vó Rosa não pôde fazer no seu tempo, ele o fez, volto a repetir a palavra, categoricamente. Ele o fez para cada um de nós. E ali, irmãos, dentro daquela sala que nós chamávamos de sala do irmão Aldo, muitos milagres ali aconteceram, feito por aquelas mãos santas. Eu mesmo sou um. Tinha, meus queridos irmãos, problema na coluna da bacia até o crânio. Dentro daquela sala ali, o irmão Aldo me curou.
Passei pelas suas mãos ali, e dentro de 30 dias, irmãos, eu estava bom da coluna. Então vejam, irmãos, se este profeta de Deus tinha todos os dons como tem até hoje, nós não podemos falar pessoalmente com ele e ver a sua pessoa, mas, irmãos, ele deixou escrito, ele deixou toda a doutrina, deixou como ele, o que ele foi nesta terra, e o que ele fazia nesta terra em prol do reino dos céus, até mesmo sair daqui em espírito. A nossa querida e santa avó Rosa, o nosso Consolador, o levava até o trono de Deus, para que ele pudesse levar daqui da terra as nossas orações, lá no reino dos céus, no trono do Pai, entregando-a o nosso Criador, e trazer de lá, irmãos, maiores informações para dirigir a igreja apostólica, para que a mesma pudesse se esquivar-se do pecado e do erro. E assim ele o fez muito bem. E ai de nós, meus ilustres irmãos, se não fosse esse profeta, o que seria da igreja apostólica? Se ele não tivesse esses dons preciosos que foi dotado desde o seu, vamos dizer, da sua nascença, mas no ventre da mãe ele já possuía, porque Deus já deu aqueles dons para ele no ventre da sua mãe. E ali ele nasceu com esses dons, irmãos, e prosseguiu, mantendo tudo isso que ele recebeu do Pai. E até chegar o dia que foi chamado pela Santa Avó Rosa, para ser o seu... Ela não falou para ele diretamente, ela o preparou, só depois que ele ficou sabendo, quando a Santa Avó Rosa já estava naquele caixão, irmãos, já sendo velada para ser sepultada. No segundo dia ela apareceu para ele com toda a glória que Deus o Pai lhe deu, para ser o Espírito Consolador. Somente ele, irmãos, entre toda esta humanidade existente no mundo inteiro, só ele tinha esses dons, iguais aos da Santa Avó Rosa. Então a nossa reverência, o nosso amor, a nossa exaltação, o nosso dever de obedecer tudo aquilo que ele ensinou, irmãos, tem que ser muito maior do que pensamos. Tem que ser maior do que pensamos, por quê? Porque, irmãos, nós com nossa memória, nosso consciente, nós não conseguimos chegar à altura de um valor do dom precioso que o irmão Aldo possuía. Possuía e possui até hoje. Como falei alguns minutinhos atrás, ele não perdeu nenhum desses dons. Deixou o seu corpo, subiu aos céus e continua dirigindo a igreja da mesma forma. Então, irmãos, precisa nós fazermos tudo juntamente com esse Santo Poderoso, para que o dia que vencer a nossa missão aqui, estamos preparados, santificados ao ponto que Deus nosso Pai precisa de uma igreja para ser arrebatada aos céus. E veja que, leio aqui um versículo do nosso boletim, digo melhor, um parágrafo. Juntamente com a Santa Avó Rosa e com Maria Santíssima, recebeu ele, irmão Aldo, o poder de comandar os anjos e santos, sempre que a operação do poder do céu se faz necessário para guardar e proteger alguém ou solucionar um problema eminente. Veja, meus queridos irmãos, ele tem todo o poder de trazer dos céus os exércitos celestiais para guardar a nossa igreja, para guardar nós, o seu povo. Porque, veja, irmãos, Deus unificou todo o poder dele. Os apóstolos, lá de milhões de anos atrás, unificou os santos e os anjos de maior glória e poder, para poder concluir a obra de Jesus e o juízo final. Então, tendo ele, irmãos, o irmão Aldo tem todo este poder na sua mão. Aliás, já conseguiu aqui, quando no seu corpo vivia, quando nós víamos a sua pessoa física, ele já possuía este poder de trazer dos céus os exércitos celestes para proteger a igreja, quando se faz necessário. Quando a igreja, irmãos, passa por dificuldade, passa por lutas difíceis, ele
é movido todo esse poder glorioso que nós não temos palavras para calcular, é movido todo o poder do nosso Criador para vir a esta terra proteger a nossa igreja. E Ele já fazia isso, irmãos, aqui na terra, antes de subir aos céus. Então precisamos nós fazer tudo o que Ele pediu para nós. E chegou, irmãos, até o ponto de dizer que a igreja já estava preparada. Alguns pensavam, irmãos, que o irmão Aldo levaria a igreja quando ele fosse para os céus. Mas, nota, irmãos, eu pergunto para toda a igreja, será que na época, no dia que o irmão Aldo foi coroado, como pastor por excelência de nossas almas, todo o povo apostólico estava preparado para subir aos céus? Eu digo, irmãos, não conhecendo o Espírito de ninguém, somente Ele e os santos de grande poder têm esse poder, eu digo que não estávamos preparados para subir aos céus quando Ele foi. Precisávamos de mais preparo ainda. E muitas pessoas, além de nós, apostólico então existente, até naquela ocasião, irmãos, viria para a nossa igreja, e Ele ia levar nós e ia deixar os demais aqui? Seria uma injustiça da parte do nosso Criador e dele como profeta. Jamais isso aconteceria. Mas Ele fez tudo, irmãos. Ele nunca disse que estava cansado. Nunca disse que precisaria de férias. 44 anos ininterruptos, exercendo as virtudes e os dons do Espírito Santo do Pai. E Ele era, meus queridos irmãos, o elo perfeitíssimo que tinha aqui nesta terra, que ligava nós ao reino dos céus. Porque Ele nunca falhou. Ele sempre estava com a Santa Voz Rosa, o Espírito Consolador, estava ligado sempre com Deus, o Criador, e seu Santo Espírito, para poder conduzir essa igreja, e com mãos fortes, com mãos poderosíssimas, como eu falei para os nossos irmãos. O meu testemunho, não dei detalhes do meu testemunho, mas, irmãos, a cura foi total, da bacia até o crânio. E quem poderia fazer isso para mim? Ou quem poderia fazer isso para a nossa igreja? Porque todos aqui receberam dele esta bênção. Não digo a cura de coluna, mas outros milagres Ele pôde fazer nas nossas vidas, na vida do povo apostólico. Como nossos irmãos do conselho têm colocado vários depoimentos de fé neste boletim, e nós vemos o seu poder, as suas virtudes, o seu dom, atuando na vida de nosso povo. Agora, daqueles irmãos que não fazem a sua parte, não merece. Ele não vai abençoar um desobediente. Usar desse poder glorioso que Ele possui para abençoar uma pessoa desobediente. Porque, vejam, irmãos, esse ministério do Santo Irmão Aldo foi glorioso para todos nós. Ele revelou-nos a Santa Voz. Por quem iria falar, irmãos, à igreja apostólica, que a Santa Voz Rosa era o Espírito Consolador? Assim que ela subiu aos céus, foi coroada como Espírito Consolador. Quem da igreja? Qual apostólico ou apostólica poderia revelar ou anunciar a Santa Voz Rosa? A Santa Voz Rosa é o Consolador. E ele falou para o bispo Eurico e a missionária Odete, e eles, por sua vez, anunciou a todos nós. Então, é as virtudes e os dons desse profeta de Deus que se fez presente e anunciou tudo dos céus que estava acontecendo. Então, meus ilustres irmãos, vamos pôr em prática, vamos praticar tudo aquilo que o profeta ensinou-nos para um dia chegarmos à glória de nosso Deus. Por isso, ele disse aqui, falando sobre os profetas do passado, que estava junto dele, constantemente, os santos profetas do passado vinham, como vêm até hoje, em nossas reuniões de cultos
na sede e nas congregações desta igreja apostólica, para abençoar, guardar e proteger o nosso povo. E ele mostrou ainda mais, irmãos. Quando ele estava naquela porta, fazendo a fila para abençoar o nosso povo, de um lado e de outro seu, estava Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, para ajudar-lhe a abençoar o povo apostólico. Agora, aqueles que passavam, às vezes, pegavam só na sua mão, beijava, mas nem no seu rosto não olhava. Por que não olhava no rosto do irmão Aldo? Porque tinha uma dívida, irmãos. Tinha uma dívida com ele. Não estava ali dentro da doutrina e dentro dos seus preceitos que ele trouxe dos céus para cada um de nós. Não estava. Porque se estivesse, irmãos, teria coragem de encarar, olhar dentro dos olhos santos do nosso santo irmão Aldo. E muitas vezes, irmãos, ouvi uma pregação de um nosso pastor também, ele falou, muitas pessoas deixaram a marca no irmão Aldo. Marca de quê? Na sua mão. Beijar às vezes a sua mão, deixava ali a marca do fumo, ou às vezes de outras coisas, até da bebida alcoólica. Não respeitando, irmãos, aquela mão santa, aquela pessoa santíssima que estava ali a lhe abençoar, para ver os seus problemas sem que nós falássemos para ele. Ele falou, aqui eu li para os irmãos, que não precisávamos, chegou à altura, irmãos, do seu poder, das suas virtudes, chegou à altura que ele não precisava mais falar para ele. Irmão Aldo, eu estou com isso, ou estou com aquilo, estou com essa doença, ou com essa dor, está acontecendo isso ou aquilo. Não precisava mais. É só aproximar dele e já sabia o que nós queríamos. Depois, passado muitos anos, irmãos, aconteceu outro fato comigo. Vim pedir a ele a bênção para uma dor de cabeça e não passava com nada, né? Comecei a falar para o irmão Aldo. Ele interrompeu o meu assunto. E falou para mim, o senhor está com medo. E era verdade, irmãos. E eu falei para o irmão Aldo, qual o sentimento que eu tenho dentro de mim? Tinha, né? Que eu vou esconder do Senhor. Não existe. Não existe como eu esconder nada do Senhor. O Senhor me perdoe e me ajude. Porque esse problema meu está muito sério. Está me atrapalhando muito. E assim, irmãos, ele me ajudou. Me abençoou. Me aconselhou que eu estava com medo realmente daquela dor na cabeça que não passava com nada. Então, irmãos, e agora, hoje, nós vamos ter medo de quê? Se esse santo de Deus possui todo o poder do Pai, igual o de Jesus, igual de Maria Santíssima, igualou-se esses 4 santos, Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o profeta irmão Aldo, igualaram-se em poder, em virtudes e em glória, para ajudar este povo apostólico a ser fiel, a ser consagrado, a ser justo e sincero, para poder ter aqui nesta terra as virtudes gloriosas para ser um vencedor, ou que sejamos um povo vencedor, para merecermos toda a glória dos céus e mostrar para esse mundo, irmãos, quem foi o irmão Aldo e quem é ele ainda na nossa igreja. Porque nós podemos, irmãos, ter absoluta certeza em nossos corações, uma pessoa que não viu o irmão Aldo, não conheceu ele e muito menos a Santa Avó Rosa, que cumpriu o seu ministério antes dele. E nós podemos falar com toda firmeza, eu vi o irmão Aldo, eu beijei as suas mãos, eu recebi dele um milagre muito grande, que não tem como eu analisar ou fazer, irmãos, contas do valor do milagre. Temos estas condições, irmãos, de dizer para qualquer pessoa do mundo que não conhece a nossa igreja, eu conheci o profeta irmão Aldo, eu vi, eu estava com ele, eu estive com ele, eu conversei com ele, eu recebi deles as suas bênçãos. Por que deixar de falar? E às vezes, irmãos, alguém aborda nós na rua, não os pastores, né? Mas alguém da igreja,
aborda, a pessoa fica assim meio acanhado. Ah, eu sou da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo. Fala, irmãos, com força, com amor, com coragem, não gritando ao ouvido de ninguém, né? Mas fala, irmãos, com convicção, categoricamente: eu sou da Igreja Apostólica, sou do irmão Aldo, sou da Santa Avó Rosa, e a Igreja Apostólica é a Igreja do Reino dos Céus. Temos que mostrar essa humanidade, porque como essas pessoas vão ver, irmãos, quem não viu o irmão Aldo, quem não passou pela fila aqui igual nós passamos, não viram? Então nós temos que mostrar tudo isso com força, e não com vergonha de falar: eu sou da Igreja Apostólica. Ninguém pode envergonhar, irmãos, da sua fé, da fé que possui neste santo de Deus, que é um santo, irmãos, como Jesus foi no passado e é até hoje, que tira o pecado do mundo. E assim precisamos fazer. Eu falei no início, ele tem o mesmo poder que Jesus. Jesus, o apóstolo, chamou ele de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O irmão Aldo tem este mesmo poder de tirar o pecado do mundo, aliviando os sofrimentos da humanidade. Basta que creiam e obedeçam. Basta que sejam fiéis a ele. Agora, se cruzarmos os braços diante das realidades da doutrina, dos preceitos eternos da doutrina e da disciplina, jamais vamos ser bem-aventurados aqui nesta terra. Porque Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Por isso o irmão Aldo teve no seu corpo físico ainda o dom de discernir. Quando caminhávamos para o seu lado, ele já sabia o que queríamos. Eu não citei para os irmãos que ele falou comigo. Eu não tinha falado nada para ele antes, que estava com medo da dor de cabeça. Não falei nada. E ele interrompeu o que eu havia falado. Estava falando e falou. E agora, se nós temos um santo deste que conhece nós, por dentro e por fora, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá tudo aquilo que precisamos para chegar aos céus, traçou o caminho: siga, meus filhos, por este caminho, que aqui chegarás nos céus. E agora nós vamos desviar por outro, para a esquerda ou para a direita? Quando vamos chegar nos céus? Nunca. Se ele ensinou este caminho e nós vamos para a direita ou para a esquerda, jamais vamos conseguir. Porque, irmãos, a nossa dívida em relação às bênçãos que o irmão Aldo dá a este povo apostólico é muito grande. Eu sempre digo que eu sou o apostólico que mais devo ao irmão Aldo. Porque, irmãos, tudo o que ele fez por mim e faz por este povo apostólico, pela minha família, a família apostólica de um modo geral. Então é muita coisa, irmãos, é muita, a nossa dívida diante do irmão Aldo é muito grande. Então vamos fazer, ser fiel, ser consagrado, ser santificado, ser possuidor das virtudes celestiais que ele, irmão Aldo, quer dar para o povo, para cada um de nós. E sermos merecedores. Nós, ao ajoelharmos nas nossas casas, nas nossas orações, termos a certeza: eu vou receber do irmão Aldo, porque ele tem os dons preciosos de Jesus, do Espírito Santo do Pai, e vai me ajudar, vai me dar esta bênção que eu tanto preciso. E nesta santa reunião de oração, irmãos, é um momento de grande importância para nós. É oportuno demais para falarmos com o irmão Aldo, com Deus, com seu Santo Espírito. Por isso é chamada reunião de oração. E esta reunião de oração, meus queridos irmãos, existe desde o início da Igreja Apostólica. Então é hora de nós pedirmos. Se temos dificuldades para obedecer, para ser fiel, é hora de pedir, irmãos, porque esse santo glorioso, ele está aqui, está conosco para nos ouvir. Imagine os irmãos, quando estava no seu corpo físico, ele ia em espírito aos céus levar as nossas orações.
Hoje, com muito mais facilidade, ele o faz. Chegar até o trono do Criador, porque lá também ele tem o seu trono, entregando nossas orações e pedindo a Deus e ao seu Santo Espírito para ajudar a Igreja Apostólica aqui nessa terra. Então é necessário nós assim fazermos. Então leio aqui, irmãos, outra parte do nosso boletim. Naquela mesma ocasião, o irmão Aldo nos afirmou que quando ele abençoava nosso povo na fila na sede e nas congregações, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa se posicionava junto a ele, uma de um lado e outra de outro, ajudando a abençoar o nosso povo apostólico. Então veja, os irmãos, todo o céu está ao nosso favor. Agora depende de cada um de nós. Se alguém sair desta igreja, irmãos, e não chegar aos céus, morrer o seu corpo, eu quero dizer, não chegar aos céus é porque não fez por merecer. Porque o irmão Aldo deu tudo de sobejo, porque ele tinha de sobejo para nos dar, e deu, não nos negou nada, não negou, deu tudo aquilo que precisávamos, e volta a repetir, ele dizer, a igreja está preparada para seguir em frente. Agora, e aqueles que não estão preparados? Precisam se preparar. E até hoje, meus queridos irmãos, nós vemos, nós pastores que andamos, eu, por exemplo, que ando por uma parte da Igreja Apostólica, não por ela toda, eu vejo bastante desobediência. É coisa que, irmãos, que não deveria de existir mais em nosso meio. Alguém da igreja falando palavrões, outros, no caso da parte feminina, com saias curtas, enfim. Que valor nós vamos dar às preciosidades que esse santo possui, se não obedecermos o que ele nos ensinou? Já que o que ele nos deu já é outra preciosidade, para nossas vidas espirituais principalmente. Porque aqui desta terra, o que nós levaremos, irmãos, desta terra, é só o que aprenderemos aqui dentro. Dentro dos conselhos, dentro do evangelho, dentro da disciplina. As virtudes contidas aí, nós levaremos para os céus. Mas o restante ficará tudo aqui. O orgulho, a vaidade, tudo vai ficar por aqui. Então precisa nós abastecermos melhor desse poder de Deus. E como eu ia dizendo, no período das nossas orações é que vamos clamar e pedir a este Santo de Deus que tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser vencedores. Porque para isso ele foi formado, irmãos. Mas ele sozinho, ele não faz a obra. Ele sozinho, ele não tira este povo daqui da terra para levar aos céus. Depende de cada um de nós. Depende da sua pessoa, do seu amor, da sua perfeição e da sua consagração. Há poucos minutinhos eu disse, ele não vai, nem ele nem a Santa Avó, vai abençoar um desobediente. Se não estão recebendo as bênçãos, se ora, se pede, e não estão recebendo, irmãos, é porque tem alguma coisa errada. Está falhando ali. Porque ele e a Santa Vó Rosa e o reino dos céus, sobre o seu povo justo, obediente e fiel, o reino dos céus nunca falhou. Não é só agora no tempo da Igreja Apostólica, não. Nunca falhou sobre o obediente e consagrado. Por isso vamos consagrar-se a cada dia mais. Vamos ser fiel. Porque, irmãos, quanto mais nós formos fiéis, melhor será para nós. E melhor será para ele, irmão Aldo, e para Santa Vó Rosa, para Jesus e Maria Santíssima, nos abençoar. Porque eles terão toda a facilidade, porque tem a nossa cooperação, porque a nossa cooperação tem que ser absoluta, tem que ser como ele nos pede. Por isso, meus queridos irmãos, façam a sua oração daqui a pouco, uns minutinhos, vamos passar para essa parte da oração. Peça com muita fé,
peça com amor, peça com sabedoria, peça justamente, porque os pedidos injustos, irmãos, também Ele não vai atender. Então peça o que precisa. Vamos pedir todos nós o que precisamos, para poder Ele poder abençoar, estar contente com esse povo, e do alto céus, Ele olhar esse povo aqui, na sede ou nas congregações, e com sorriso nos lábios espirituais e olhar, ali está meu povo, consagrado, santificado, meus filhos. Fazendo assim, irmãos, nós teremos só a ganhar. Então, finalizando a minha mensagem, agradeço a todos os irmãos pela sua atenção, pela sua reverência, porque esta reverência não é dirigida a mim, mas sim aos santos que estão conosco. Porque, irmãos, para os olhos poderosos desses santos, esse teto não existe, como não existe para Deus, nosso Pai. Eles de lá onde estão vendo aqui, vendo o nosso coração, a nossa atitude. E assim vamos passar para nossas orações. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Vamos cantar o hino número 107, intitulado Glorificação. Ao Pai, ao Divino Espírito, glória e louvor, glória e louvor, glória ao Pai, Deus de amor, honra, glória e louvor, pois Filho criou Salvador, enviou, que é Cristo Senhor, Senhor, glória ao Pai e ao Santo Espírito, glória ao Filho e à Santa Voz rosa, glória Maria Santíssima, a Mãe do Senhor. Irmãos, a oração é uma arma poderosíssima que Deus nos deu. Por isso, faça a sua oração. Coloque esta arma poderosíssima que Deus te deu em ação. Orem todos, temos algum minutinho para esse fim. Podem começar. Vamos cantar a seguir o hino do nosso inário, número 120, intitulado Louvor aos Céus. A ti, Pai
Boníssimo Deus, nosso glorioso e eterno Pai, adoramos, veneramos e bendizemos o seu santo nome, não tendo palavras, ó Pai Celeste, para agradecer por tudo que o Senhor fez nestes anos presentes, ó Pai Celeste, dando-nos 2 santos poderosíssimos para a Igreja Apostólica e esta Igreja poderosa que está nas nossas mãos, ó Pai Celeste, colocando na mesma nossa querida avó Rosa, nosso santo irmão Aldo, 2 santos poderosíssimos das promessas de Jesus nosso Senhor, e muito fizeram pela igreja no passado, continuam fazendo hoje em espírito, porque são santos anjos de grande poder na glória de nosso Pai, que ocupa tronos junto ao nosso Criador. Por isso, ó santo irmão Aldo e bendita avó Rosa, ajuda todo este povo, dando fé, sabedoria, entendimento a todos nós, para que sejamos uma família muito unida, consagrada e perfeita aqui nesta terra, para que o dia que Deus nosso Pai nos chamar, nós estamos prontos para subir, para vivermos de eternidade em eternidade aí na sua glória, ó Pai Celeste. Bendita e santa avó Rosa e poderoso profeta irmão Aldo, ajuda aqui esses nomes escritos e que foram colocados nessa caixinha de pedido de oração, cujos nomes, tenho certeza, irmão Aldo, é desta família apostólica, digo melhor, ente querido da família apostólica. Tua bênção, tua proteção, teu amparo, eu coloco aqui a minha mão, irmão Aldo, e o Senhor coloca a unção gloriosa do Espírito Santo do Pai que está com o Senhor, com a Santa Avó Rosa, com Jesus, com Maria Santíssima, para acudir estas pessoas e no problema que estão tendo, seja saúde, seja familiar ou seja financeiro. Tua proteção se estenda sobre eles, lá onde estão, no hospital, numa casa de saúde, ou seja, até mesmo em casa, do seu leito não pode descer, passando por horas doloridas e difíceis, ó irmão Aldo. Tenhas misericórdia deles todos, dando a sua bênção, sua proteção e o seu amparo celeste. E assim despede o nosso povo na tua santa paz. Guarda na condução que irão usar até chegar aos seus lares. Livre dos homens ímpios e maus, dos ladrões e malfeitores e também dos acidentes. E no fim de semana, traga-os novamente aqui, irmão Aldo. Eu entrego todos aos teus cuidados, para que juntos, no mesmo Espírito, estaremos unidos sábado e domingo novamente, para aprender com o Senhor, com a Santa Avó Rosa, e guardar nas profundezas de nosso espírito os seus ensinamentos, ó querido irmão Aldo, os seus preceitos doutrinários que está em nossos boletins e a nossa direção, sempre nos lembrando daquilo que precisamos fazer para ser mais santificados e obedientes. Por isso, despede o teu povo na tua santa paz. Receba, meus queridos irmãos e irmãs,
a bênção de Deus nosso Pai, uma riquíssima bênção do Espírito Santo do Pai, também de Jesus, de Maria Santíssima, da nossa bendita e santa Rosa, o nosso glorioso Consolador, e também deste profeta que conhecemos, que vimos com nossos próprios olhos, que Ele está lhes dando nesse exato momento. Tenham vida, tenham paz e vivam de eternidade em eternidade. Amém.